Boa noite, irmãos. Hoje é dia 3 de julho de 2020. Eu sou o pastor Fabrício Soares Kirk, membro da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre. E hoje eu vou trazer uma devocional para os irmãos que está lá em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra de Deus: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O primeiro ensinamento que me vem à mente quando eu leio esse versículo, essa passagem, é que Jesus, ele entra no barco e os seus discípulos o seguem. Como é bom estar no mesmo barco que o Senhor Jesus, porque onde o Senhor Jesus está, a vida, a alegria de viver, a plenitude da presença de Deus, a paz, a amor, a sustento. Então, os discípulos, eles foram estar no barco onde Jesus estava. Outro ensinamento que me vem nessa passagem, que se nós abrirmos lá em Marcos 4,35, nós vamos ver que Jesus disse: passemos para outra margem. E quando Jesus ele pega esse barco, ele estava no Mar da Galileia, que é um extenso lago de água doce, localizado no norte de Israel. É o maior lago do país e tem um comprimento máximo de 19 quilômetros e largura máxima de 13 quilômetros. É um mar grande. E Jesus estava indo para outra margem, fazer a vontade de Deus. Se você vê em Mateus 8, 28, depois dessa passagem, Jesus acalma uma tempestade, Jesus ele chega à terra dos Gerazenos, dos Gadarenos, e ali ele expele demônio de um homem. E esse homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele anunciar aos da sua casa o que Jesus tinha feito por ele. E Jesus expulsou o demônio dele, transformou a vida dele. E a palavra de Deus diz que ele foi em toda a Decápolis anunciar a palavra de Deus. Decápolis era um grupo de 10 cidades que hoje é localizado atualmente na Jordânia. Então Jesus estava indo fazer a vontade de Deus, e como que sobrevém uma tempestade na vida dele? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,12: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é porque a gente segue piamente ao Senhor Jesus que a gente não vai deixar de ter problema, que a gente não vai deixar de ter tempestade. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, terão problemas, passarão por tribulações. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E a palavra de Deus também diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu irmão. E o interessante, né? Jesus
estava passando por outra margem para fazer a vontade de Deus, para pregar as boas novas da salvação aos perdidos, e sobreveio uma tempestade. Isso aconteceu também na vida de Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel foi pais do profeta João Batista. A palavra de Deus diz em Lucas 1, versículos 6 e 7, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Mesmo eles vivendo uma vida irrepreensível, que não é reprovado por alguém, vivendo todos os preceitos e mandamentos do Senhor, eles não tinham filhos, eles tinham esse problema. Isabel era estéril, mas a palavra de Deus diz que um anjo veio até Zacarias e disse que a sua mulher Isabel teria um filho. E a palavra de Deus diz que Isabel, mesmo sendo avançada, mesmo sendo impossível aos olhos humanos, Isabel ter um filho, ela teve um filho, porque a palavra de Deus diz em Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a palavra de Deus também diz que, eu nos disse, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José do Egito, filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo, e foram vendidos por os midianitas. José tinha 17 anos e ele passou pela escravidão, ele foi preso, injustamente acusado de abusar da mulher de Potifar, que era oficial de Faraó, que era o seu chefe, ele era mordomo da sua casa, e a palavra de Deus diz que no devido tempo ele foi governador do Egito e pôde livrar a fome, não só dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus familiares, mas de toda a nação do Egito naquela época e países vizinhos também, porque Deus ele tem um propósito no meio da tempestade. E qual é a nossa atitude diante de uma tempestade? A palavra de Deus diz em Mateus 8, versículo 24, que havia uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Marcos vai dizer que enchia de água o barco. Entretanto, Jesus dormia. Tem pessoas que diante de uma tempestade, de uma adversidade, de uma tribulação, entram em desespero, angústia, ansiedade, rebeldia, até mesmo se rebelam contra Deus diante de uma tempestade. Mas Jesus, ele dormia. Na minha opinião, essa é a maior expressão de paz na palavra de Deus. Jesus dormir no meio de uma grande tempestade. Jesus confiava no Senhor e descansava nele, sabendo que o propósito maior que Deus tinha para ele, de salvar a humanidade, morrendo na cruz do Calvário, iria se cumprir. E a palavra de Deus nos ensina em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A nossa atitude diante de uma tempestade deve ser de entregar o nosso caminho ao Senhor, de confiar nele, de descansar e esperar nele. Salmo 37, versículo 5, 7 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No versículo 7 ainda fala: descansa no Senhor e espera nele. E o que significa paz? Segundo o dicionário, paz significa relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Mas paz não é ausência de problemas. Podemos ter problemas e termos paz. A paz de Deus que excede todo entendimento.
Jesus teve paz no meio de uma grande tempestade. Então, paz é mesmo diante de uma tempestade imensa, a gente ter a paz de Deus, a gente não se desesperar, a gente confiar e esperar que a resposta e que a vitória virá no tempo de Deus, né? A palavra de Deus diz, né? Se nós passarmos por uma grande tempestade, nós temos a quem recorrer, Jesus Cristo. Os discípulos foram acordar Jesus no versículo 25 de Mateus 8 e clamaram ao Senhor: Senhor, salva-nos, perecemos. Ali estava Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, que sabiam, né, as condições do mar, de como se portar, mas eles viram que estavam com perigo de perderem suas próprias vidas, e eles recorrem a quem? A Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Salmo 121, versículo 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A gente pode confiar no Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Ele é poderoso para fazer o impossível na nossa vida. Ele tem poder de curar o enfermo, Ele tem poder de transformar vidas e libertar pessoas que estão no vício das drogas, do álcool. Nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. E a gente percebe que Jesus pergunta para os seus discípulos: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em Lucas 8, 25, Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Os discípulos não tinham motivos para temer, pois Jesus estava no barco com eles. E onde o Senhor Jesus está, a tempestade se acalma, ela cessa. Essa tempestade demonstrou aos discípulos mais uma vez que Jesus fez vários milagres, né, de transformar água em vinho, de curar cegos, enfermos. Essa tempestade demonstrou aos discípulos que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, porque ele tinha poder mesmo até sobre a natureza. E a tempestade, ela sempre tem um propósito de nos ensinar, de nos aproximarmos de Deus, de reconhecermos o seu poder e de que dependemos dele. Jó, ele perdeu 10 filhos, toda a sua saúde e toda a sua riqueza. E ele, depois da provação, ele diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A tempestade nos aproxima de Deus. E um fato é: a tempestade ela não dura para sempre. A palavra de Deus diz em Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4,17 que a tribulação ela é leve e momentânea e produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, a tribulação que nós passamos vai servir também de experiência para nós fortalecermos outros que estão passando por problemas semelhantes a nós, e há um galardão, há uma recompensa daqueles que obedecem e confiam no Senhor. E a palavra de Deus também diz que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Então, juntamente com a tentação, com o problema, com a tribulação, Deus nos dará livramento, de sorte que possamos suportar toda e qualquer adversidade. E me lembra aquela passagem, aquela ilustração, pegadas na areia, onde tem duas pegadas na areia. E nos momentos mais difíceis
da vida daquela pessoa, ela só vê uma pegada na areia. É no momento que Deus coloca ela no colo e está junto dela. Eu estive desempregado há alguns anos, aproximadamente 2 anos, e no momento que eu fiquei desempregado, em nenhum momento eu perdi a paz de Deus. Eu senti paz de Deus mesmo estando desempregado. Então, diante de uma tempestade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa e espera no Senhor, porque ele cuida dos seus filhos, ele cuida das aves, ele cuida de você também. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Senhor, porque podemos ter uma grande tempestade na nossa vida, mas cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está no nosso barco, Senhor, e que a tempestade vai passar. Oramos por essa pandemia do coronavírus, Senhor, que ela possa passar logo, Senhor. E o Senhor possa estar curando, Senhor, aqueles que estão sendo acometidos pelo coronavírus, Senhor, dando forças profissionais de saúde para trabalharem, assim como todos aqueles que estão, Senhor, trabalhando nesse período, Senhor. Em nome de Jesus, faça cessar essa pandemia, Senhor, e que possamos ter a sua paz no meio da tempestade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.